Portanto, as minhas primeiras memórias de Serralves, se calhar, é aquilo que mais me diz, se calhar, aquela primeira impressão, é como dizia, 6, 7 anos, por aí, eu imagino que terá sido por volta dos anos 90, mais ou menos, foi aquele período em que se removeram alguns eucaliptos do jardim e se replantaram com novas árvores, e eu lembro-me que a minha escola foi uma das que veio cá plantar uma árvore. Lembro-me perfeitamente de plantar a árvore, portanto, o carvalho roble que aparecerá eventualmente aí é o que eu plantei e que vou sempre lá espreitá-lo, sempre que passei pelo jardim. Um bocadinho, vou lá conversar com ele, as plantas dizem que crescem melhor quando se fala com elas. E portanto, há esta componente emotiva também, antes da arquitetura até, não, muito antes da arquitetura, que me parece bonita porque, como dizia o André Malraux, não é? Quer dizer, temos todos um museu imaginário, não é? Onde guardamos tudo aquilo que vemos e que amamos no mundo e que neste caso muitas vezes é subconsciente, ou seja, há imensa coisa que nós pensamos, trabalhamos até em projetos contemporâneos que são informadas de alguma maneira por essas experiências de infância. Lembro-me muitas vezes vir aqui a Serralves com os meus avós, quando vinham da Alemanha, de Stuttgart, aliás, plantaram um jardim de roseiras como o que aqui há em Serralves, em Stuttgart, exatamente porque sentiam essa ausência e, portanto, há sempre essas relações familiares acabam por fazer muito parte, não é, da experiência e da minha vivência de Serralves. Não encontrei, por acaso procurei, mas foi muito difícil porque não havia computadores naquela altura, pelo menos eu ainda não escrevia a computador, e em que na altura escrevi um pequeno romance sobre Serralves, a pedido, era para a escola. Quer dizer, não me pediram sobre Serralves, eu é que escrevi sobre Serralves, casuisticamente, porque gostava muito. Exato, e portanto um dos desenhos que aparece aí de uma espécie de uma casa, numa espécie de arvoredo, é exatamente o lago, a ilha no meio do lago de Serralves, em que eu imagino uma casa e imagino que na altura, em pequeno, ainda havia o barco, como só atravessava no pequeno barco em direção à ilha, os patos entretanto fugiram, não sei para onde foram, mas havia muitos patos, lembro-me, nenúfares, e portanto todo esse imaginário, essa mística, não é? Tem um certo impacto também na forma como nós olhamos aquilo que eu hoje não entendo como a tectónica da natureza, não é? Nós falamos muito de tectónica em arquitetura, mas é uma tectónica diferente, gravitacional. Enquanto que a tectónica da natureza tem muito mais a ver com esta questão, não é? Da vegetação, da água, do solo e do facto deste solo inusitado de Serralves ser cor-de-rosa, não é? A própria casa de Serralves parece que é uma extrusão do próprio chão, não é? O chão, assim, uma componente muito telúrica da relação dos edifícios. E depois outras memórias, não é? Também ao longo dos anos, não é? Lembro-me, na Soares dos Reis vinhamos cá praticamente todas as semanas visitar Serralves. Lembro-me particularmente do quadro do Ângelo Sousa que me marcou imenso, que estava mesmo na entrada da Casa Cor-de-Rosa. Quem entrava, as portas estavam abertas e havia um quadro que agora me falha o título, mas que é bastante conhecido, assim, um amarelo alaranjado com um triângulo, não é, desenhado. Aliás, um triângulo que vão reconhecer em breve, acho eu, quando forem à inauguração da Ala Poente, que também lá está, de outra maneira, interpretado de outra forma. E, portanto, essas memórias vão-se juntando, vão-se acumulando, não é? Até mais recentemente, em que temos feito muitas outras atividades aqui em Serralves, outras exposições. Mais recentemente, a parede que ainda há pouco tempo se demoliu aqui em cima, é uma brincadeira que eu fazia entre a janela da parede com esta janela, para deixar sempre ver o parque, não é? O parque nunca desaparecer totalmente de vista, estar sempre presente, era uma daquelas ideias bastante importantes também para o próprio CISA e que sempre me tocaram muito, não é? Nesta relação de cozer o que era o antigo jardim das ervas aromáticas, que eu lembro-me de vir aqui ainda com as ervas aromáticas, e hoje em dia ser um edifício completamente novo. Portanto, outro espaço, tudo sempre em movimento, estamos sempre em permanente transformação e continuaremos em transformação, não? Portanto, hoje fazemos 100 anos, mas a memória não é só aquilo que nos impacta de trás, mas também é a esperança pelo futuro, não é? Aquilo que nos afeta do que está para vir. Reencontro depois dessa experiência de infância e de adolescência aqui com Serralves? Eu não sei se houve um reencontro, quer dizer, reencontro há sempre que chegamos, sempre que entramos, não é? Mas porque eu nunca deixei de cá vir, não é? De uma forma ou de outra, como... Exato, vinha... Claro. Exatamente, sim, acho que é diferente, não é? Visitarmos em duas funções, não deixamos de ser o mesmo, digo eu, quer dizer, é o mesmo eu, não há aqui uma heteronímia pessoana, portanto não estamos a separar, não há um outro eu. Já é um eu transformado pela sua experiência. Exatamente, somos sempre eus novos, não é? Cada vez que cá chegamos somos sempre outros eus. E Serralves, de facto, vai tendo essa capacidade também
de criar, quer dizer, eu meço muito da minha vida, aliás, por coisas que eu vejo às vezes em Serralves. Lembro perfeitamente, por exemplo, de quando foi a Porto 2001, exatamente, houve a exposição depois do In the Rough, e em que havia um desenho belíssimo do Mies van der Rohe, uma torre nunca realizada para Berlim, para a Friedrichstraße, que é uma torre de vidro, e que, aliás, estou neste momento a trabalhar sobre um projeto de torres com o CISA para Berlim, mas sempre relacionei muito com esta questão, por exemplo, da Casa Cor-de-Rosa, que a Casa de Serralves, uma casa que tinha uma transparência, não é? Esta relação com o jardim, que era uma coisa inusitada para a maioria das casas do Porto, que são casas bastante mais densas, mais cerradas, não é? A luz é tratada de outra forma. É assim, das primeiras casas proto-modernas é esta, não é? Portanto, esta relação interior e exterior, não é, que se estabelece entre o parque e a própria arquitetura, é uma coisa importantíssima não só para o Marcos da Silva, mas também depois para o CISA, não é? E é uma repercussão que temos, não é? São telas, não é? Cada janela é uma tela, esta relação que temos é um quadro. Estou aqui a admirar, estava a ouvir toda a gente falar, mas estava a admirar também o anoitecer, não é? E o quadro muda, não é? De figura, é um filme também, já que estávamos a falar, não é? De cinematografia, há esta sequência de cenários quase, cenários de um ponto de vista positivo, não pejorativo. Até o próprio Marcos da Silva, quando cobra a capela com uma capela nova por cima, para pertencer à mesma linguagem da casa, há sempre esta ideia de construir um cenário. O próprio Jacques Reber, quando é convidado para fazer o jardim geométrico em frente à casa também, estabelece esta relação muito bonita com a casa, mas uma relação que se espera de um francês, se calhar mais com Versalhes, por isso é que eu trouxe aí uma fotografia de Versalhes que há de aparecer daqui a pouco, esta ideia da linha d'água, não é? Que se vai em direção à distância, mas que na realidade tem muito mais a ver com a tradição ibérica da própria Alhambra, não é? De Granada, que fazia parte dos grandes tours, como a Itália, não é? Naquele período. Aliás, a Rainha Dona Maria enviava os arquitetos todos para visitar a Granada, não é? Para fazer o Salão Árabe, por exemplo, no Palácio. Portanto, tudo isto, não é? Há uma série de coisas que se vão entrecruzando, não é? Não tem necessariamente todas a ver umas com as outras, mas há uma série de experiências e que depois culminam na curiosidade de eu acabar por fazer uma exposição sobre a Alhambra. É exatamente aqui em cima. Portanto, há essa coincidência. Está aqui o desenho dos 6 anos ou 7 anos das árvores, quando andávamos a decidir o que é que se ia plantar em Serralves. E daí estes desenhos aparecerem. E a exposição da Alhambra foi assim uma espécie de Ave Maria, quase, porque a exposição já tinha corrido meio mundo, o projeto corria muito bem, ia-se construir um novo átrio para a Alhambra, que bem precisava. É terrorífico, não é? A entrada é um pesadelo para um monumento fantástico, aquilo é um pesadelo. Fosse do CISA, fosse outra pessoa qualquer, precisava, não é? Mas, e portanto, andamos a correr meio mundo com ela, Canadá, Noruega, todo lado, toda a gente elogiava imenso o projeto. À última hora, por motivos políticos, não se faz, não é? Mas a vinda aqui quase fez com que se fizesse, porque as notícias que saíram na altura da exposição em Serralves deixou as pessoas em Granada um bocadinho mais de pé atrás. Será que devemos repensar isto? Entretanto, com a pandemia, esse sonho morreu definitivamente, porque todo o dinheiro que estava guardado da própria Alhambra, que acho que é dos poucos monumentos que têm dinheiro próprio, a sério, dinheiro a sério, foi redirecionado para a Junta de Andaluzia, para os esforços pandémicos. E, portanto, esse dinheiro do átrio já não existe neste momento e, portanto, nunca se fará de seguramente. Se fizer, será outro, não é? No futuro. Esta é a tal casa na ilha, na ilha do lago. Este já é entre os 12 e os 16, este já é depois. Este é o tal da história que... Exato, é que as pessoas pensei, estavam todos a falar, de vez em quando alguém olhava e eu pensei, não vou dizer nada, vou esperar pela minha vez, alguém há de perceber eventualmente o que isto é. E a tal relação da linha d'água que falávamos há bocado, não é? Aqui do jardim geométrico e da terra cor-de-rosa, como a própria casa também. Aliás, eu acho muito bonita porque noutra relação familiar que não tem nada a ver com esta história, o Conde de Vizela tinha uma propriedade em Chaves, que era propriedade da família do meu cunhado até há muito pouco tempo. E que também tinha exatamente as portadas também cor-de-rosa, estava tudo pintado de cor-de-rosa lá em Chaves. Aliás, as cavalariças são uma loja hoje em dia que se chama Catonho Tonho, ou acho que é assim qualquer coisa. E... Exatamente, que era a loja que ainda se chama Catonho Tonho, eram os cavalaristas da casa que está em frente, que era a propriedade da família do meu cunhado, e antes disso, do Conde de Vizela. E, portanto, há muitas coisas que às vezes me lembram Serralves quando lá íamos, na Páscoa, assim. Uma mescla, no fundo, de experiências que vão alimentando em sequência, ou informando em sequência. As experiências também do que é a arquitetura, do que é construir
exposições, porque eu não consigo separar o que é montar uma exposição do que é o espaço, talvez por defeito profissional, mas o espaço influencia necessariamente, é como comprarmos mobiliário para a nossa casa, tem uma proporção, não é? Tem uma intenção. É isso que singulariza sobretudo Serralves, quer dizer, numa leitura muito mais universal, o que acha que singulariza de facto Serralves? Complicada a pergunta, vou tentar. Por exemplo, esta imagem que estão aqui a ver da plantação das árvores, que não existia, não é? Nesta relação com o jardim, eu acho este entendimento de Serralves muito bonito, quase como uma espécie de citadela no cimo de um monte, não é? Quando pensamos nas pequenas cidades medievais, por exemplo, nos montes italianos, e mesmo esta relação da ponte, da rampa, não é? Com que se entrava para o jardim originalmente, hoje já não se utiliza, vamos por cima, mas o edifício foi sempre pensado como uma espécie de bastião quase branco, não é? No topo da colina. Exatamente. E esta relação com a natureza, ou este diálogo com a natureza, não, por um lado de contraste às vezes, por outro de compromisso, por outro de entendimento, é muito bonito. Lembro-me que há uns tempos atrás, numa das conversas de fotografia que fizemos sobre Serralves, de se comparar esta questão da vegetação, não é? Quase como estes teatros de fantoche, não é? De sombras, que são os ramos e as folhas, em relação com os muros brancos de Serralves, não é? Portanto, esta ideia quase impressionista de vermos a vegetação sempre em contraste com a arquitetura, portanto, aquilo que é artificialmente humano em direta correlação com aquilo que não é tão humano, ou que é humano de outra forma, não é? Ou que é mais divino, talvez. Então, no fundo, é esse diálogo? Eu acho que esse diálogo é o mais importante, quer dizer, nós estamos sempre, enquanto humanidade, neste... Singulariza? Sim, o que singulariza Serralves para mim é o diálogo, sim. É a busca sempre deste entendimento, tanto na arquitetura como nas exposições, na arte, não é? É sempre este entendimento do que é ser humano, não é? É isso que, para que é a arte, não é? Entendermos o que estamos cá a fazer, o que fazemos, como fazemos, não é? E, portanto, é isso que me parece que Serralves, enquanto instituição, traz mais-valia não só ao Porto como a Portugal. Serralves hoje desafia a arquitetura? Eu acho que sim. Aliás, posso dar um exemplo muito concreto, porque ainda hoje estivemos aqui de manhã, pediram-me o favor de vir cá hoje de manhã, ter com um arquiteto que veio da Escócia, onde é professor, mas que é sírio de origem, e que estava absolutamente fascinado. Portanto, nós tínhamos ligeiramente uma hora para darmos uma volta ao Museu de Serralves, que eu tinha que ir dar uma aula à Faculdade de Arquitetura. A seguir, depois passou a hora da aula e continuamos aqui, e depois ligamos a avisar, e depois chegamos mais tarde, porque ele de facto estava absolutamente fascinado com o museu, exatamente nesta relação do que é uma lógica, por um lado, de continuidade, não é? com o que é a história, que quando vemos os lanternins de Serralves, podemos pensar na claraboia da casa de Serralves, não é? Quando vemos o mármore do chão, também o mesmo mármore da casa. Portanto, há uma continuidade sempre, com a própria história, não só do sítio, mas com a história em geral. Mas também depois há um romper com a tradição, não é? Não é um museu clássico, no sentido em que há uma sequência de espaços, mas é um museu também que desafia, não é? Desafia todos os artistas que aqui participam a pensar no espaço de alguma maneira. Até a mim, que sou arquiteto, me desafia muitas vezes a trabalhar nele. Sempre que estou aqui, por exemplo, aqui não há eletricidade neste piso de cima, portanto, resolver a iluminação, sempre que montamos uma exposição, é desafiante. E eu acho que esse desafio é importante, em geral. Algo que não nos desafia é porque já não é atual, vamos dizer assim, não é? Algo que é permanentemente moderno é algo que está sempre a tentar desafiar-nos de uma certa forma, não é? Mesmo fiz questão de pôr uma imagem que passou há pouco, desta vista de cima da nova ala, exatamente nesta ideia da ponte, não é? Deste voarmos por cima, não é? Da vegetação, que é um voar diferente, por exemplo, do Tritopoc, mas esta ponte em forma quase de bacalhau, eu costumo brincar com o Cisa, que é um bacalhau que atravessa daqui para lá, e do voarmos sempre em direção a um futuro, não é? Que está sempre constantemente a desafiar-nos para coisas novas. Portanto, eu disse que quando acabar a nova ala vai ter que começar a pensar noutra coisa, porque depois é sempre preciso mais qualquer coisa, não é? Eu costumo brincar porque é como os anéis das árvores, não é? À medida que vão envelhecendo e vão crescendo, estes anéis vão se multiplicando e vão se transformando. E o Cisa está sempre a manipular o próprio território de Serralves, que está sempre em permanente evolução, não só com a arquitetura, mas em permanente evolução, com esculturas, instalações, etc. Portanto, está em permanente evolução, e eu acho isso muito interessante, apesar de ser um espaço
podemos dizer assim, circunscrito fisicamente, no que é o limite da cidade, reinventa-se e, portanto, é ilimitado do ponto de vista do que é a imaginação. Em particular para uma criança. De criança eu achava que isto era o Central Park, não, isto era uma coisa enorme. Não. O Serralves tem influenciado a sua vida? Sim, tem um impacto grande. Acho que tem um impacto grande em quase toda a gente que nasceu ou cresceu no Porto, não é? De alguma forma. É difícil que não tenha.